Olá, bem-vindo ao canal. Eu tenho feito vídeos aqui da história da igreja, demonstrando que a igreja perdeu o foco e teve problemas quando seus líderes misturaram a igreja com o Estado, quando seus líderes passaram a usar a política como um meio de cumprir a missão. Um pastor, um padre, um líder cristão não deve se envolver em política partidária, porque a missão da igreja é universal. O reino de Cristo não avança por coerção. O exercício do poder estatal opera por meios que não foram confiados à igreja. Quando um líder religioso se partidariza, ele confunde reino com Estado. Reduz o evangelho à plataforma, perde a autoridade pastoral e enfraquece a própria missão. Vem comigo que hoje eu quero falar um pouco sobre o que está na Bíblia, para a gente concluir se líder religioso pode participar. Quando eu digo religioso, religioso cristão, pode participar de política, de partido e todo esse problema que é a luta pelo poder secular. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Longe de ser uma religião de contemplação, o cristianismo é uma religião de ação. E Jesus Cristo, demonstrando com clareza esse fato, ele deu à sua igreja, aos seus discípulos, uma missão. Eu quero, primeiramente, ver aqui qual é a missão da igreja. Ou seja, quem está envolvido com a igreja, quem se diz cristão, qual é o sentido da sua vida, a missão da sua vida. Vamos lá em São Mateus, capítulo 28, versículos 18 em diante. Jesus chama os discípulos e disse a eles o seguinte: toda autoridade do céu e no céu e na terra me foi dada. Ele não precisa de autoridade de governadores, ele não precisa da autoridade de partidos políticos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a finalidade, qual é a missão do cristão? Fazer discípulos. Fazer com que outras pessoas que não conhecem a Jesus, outras pessoas que estão alheios a essas questões, que eles se tornem cristãos. E como é que se faz isso? Então Jesus disse assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O método de fazer discípulos não é coagindo pessoas. O método de fazer discípulos é ensinando. O ensino é a principal arma do cristão para cumprir a sua missão. Então nós precisamos entender o que é ser cristão e ensinar as pessoas sobre isso. O reino de Jesus Cristo não avança pela força. Quando você vê na história o aparente avanço do reino de Jesus pela força, na verdade não se avançou nada, absolutamente nada. Quando Jesus já estava próximo da sua crucificação, ele foi levado até Pilatos. Pilatos então perguntou a ele: Jesus, você é rei dos judeus? E Jesus disse: quem é que te disse isso? Outras pessoas ou é você que está imaginando? Pilatos disse: o que é que você fez? Então Jesus respondeu a pergunta. Jesus disse o seguinte: o meu reino, olha aqui, João capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede deste mundo. Jesus estava sendo muito claro. Ele não lutaria para implantar o reino dele, não seria através da força, não seria através das armas, não seria através do poder secular. Ele negou ser o rei dos judeus, aqueles judeus que estavam ali,
ele negou que os súditos dele, os discípulos, iriam fazer uma revolução, pegarem armas para se defender. Ou seja, ele disse a Pilatos: olha, não tenho nada a ver com Roma, com o Império Romano, nada a ver com o poder secular dentro de Israel. O que Jesus ensinou para os seus discípulos é que a liderança cristã é uma liderança de serviço, não é de domínio. E ele foi muito claro, e eu leio lá em São Mateus capítulo 20, versículos 25 em diante, ele diz assim: então Jesus os reuniu e disse, um princípio do reino. O que ele está falando aqui agora? Um princípio do reino para as lideranças cristãs, pastores, padres, presbíteros, anciãos, diáconos, todos aqueles que têm autoridade eclesiástica. Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, não será assim. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Fechou. Jesus Cristo não chamou a sua liderança para que eles exercessem domínio sobre os demais. Então é impossível você imaginar que um líder religioso, como líder religioso, enquanto líder religioso, ele queira ser uma autoridade secular, um governador, um presidente, o que quer que seja, para cumprir a missão. Se ele pretende ocupar um cargo num regime democrático como o nosso, é lícito. Qualquer cristão pode ser candidato. Mas não líder religioso. Se o líder religioso pretende ingressar na política partidária, ele tem que sair da liderança religiosa e se tornar um cristão como qualquer outro cristão. Porque o foco do líder religioso é cumprir a missão e levar as pessoas a cumprirem a missão também. E aqui Jesus está sendo claro: quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Não busquem o domínio, não busquem o senhorio. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, ele deixa muito claro que a autoridade secular também vem de Deus. Porém, o que ele deixa muito claro também é que essa autoridade ela é constituída para coagir, para reprimir o mal. Já a igreja recebe a palavra, a oração, a disciplina espiritual, o ensino, a persuasão. Quando o apóstolo Paulo está falando das autoridades seculares e das cristãs, ele já está distinguindo qual é o método de uns e de outros. O ponto aqui não é negar a existência legítima do Estado, é afirmar que a espada foi dada ao magistrado, mas a espada não foi dada ao pastor. É evidente também que o cristão tem que lutar. Que tipo de luta e contra quem? Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12 da carta aos Efésios, ele diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, o cristão não pode participar de uma luta onde ele entende que nós lutamos contra outros seres humanos, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. A nossa luta é diferente. Quando você entra num partido político, evidentemente você está granjeando adversários. São aquelas pessoas que não são do seu partido, porque agora você está participando de uma organização que é parte de um todo. Partido, o próprio nome está dizendo. Então você sai de um cargo de pastor, de uma igreja que é universal, que se destina e se dirige a todos os seres humanos, e você vai para um partido onde você vai angariar inimizades e vai se opor à carne
e o sangue, as pessoas. Não é esse o propósito da igreja e nem de Jesus Cristo. Quando a gente fala em partido, nós temos que ter a convicção do seguinte: a igreja, ela é universal. A igreja, ela se dirige a todas as pessoas. Quando eu estou num partido, numa luta humana pelo poder secular, eu posso concluir o seguinte, que essa partidarização destrói a universalidade do evangelho. Então eu tenho que ter muita consciência que se eu estou na liderança, se eu sou um pastor, se eu sou um padre, um líder religioso, e eu assumo um partido, eu deixo de cumprir justamente essa característica da igreja, que é a universalidade da notícia que ela tem que dar, que são as boas novas do evangelho. Veja só, lá em Romanos, o apóstolo Paulo é claro sobre isso. Ele diz assim: embora eu seja um homem livre, 1 Coríntios 9, 19 em diante, ele diz assim: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. E aí ele diz: quando eu estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Aí no versículo 21 ele diz assim: quando estou com os que não guardam a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Então, ele não tomou partido nem dos judeus, e assim oprimindo os gentios, e ele não tomou o partido dos gentios de tal forma que escandalizasse os judeus. Ele se adaptava porque ele tinha uma mensagem para todos. Ele não tinha uma mensagem partidária. Mas há uma passagem espetacular onde o apóstolo Paulo está aconselhando justamente os pastores, justamente aqueles que lideram a igreja. Quando ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, no versículo 2, capítulo 4, olha o que ele diz: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. O que a gente percebe? Que o líder religioso que assume a política passa a ir para os palanques e tecer julgamentos a respeito das pessoas, e é veemente. Essa figura desse pastor ou desse líder religioso, ela cai por terra enquanto um líder religioso. Ele perde o foco. Ele está agora no exército de Jesus, mas cuidando dos poderes, dos assuntos da vida civil. E isso é um prejuízo enorme para a igreja. Agora, você coloca como líder religioso, você tem a liderança, você é aquele que é admirado e é copiado. Uma igreja com 300, 400 pessoas que estão sob os seus cuidados, você é o pastor, são ovelhas. E você leva essas pessoas a tomar um partido, a entrar na política, a ter ódio dos adversários. Minha gente, eu não estou aqui contrário ao regime democrático, não estou aqui contrário à liberdade do cidadão de participar. O que eu estou dizendo é que um pastor não pode agir dessa forma. Por outro lado, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Um pastor que assumiu a liderança religiosa, ele tem que ter uma consciência. O poder que ele tem nas mãos é imenso, porque ele tem o poder do evangelho. Esse é chamado pelo apóstolo Paulo o poder de Deus. Esse poder, a palavra grega é a mesma da dinamite. É um poder imenso. Agora, esse poder que o líder religioso tem na mão, esse poder é destinado a quem? Esse poder é destinado
primeiro aos judeus e também aos gentios, diz aqui o apóstolo Paulo. Agora, como é que você participa de um partido político, tem um poder imenso nas mãos, que é o poder religioso, usa o poder religioso não para converter judeus e gentios, mas usa o poder religioso para dominar judeus e gentios através do poder secular. Ou seja, o poder espiritual se torna uma escada, se torna uma bengala para que a pessoa se aproprie do poder secular. Isso é grave. Quando a igreja busca o poder secular, e quando a gente está falando em igrejas, na realidade nós estamos falando das suas lideranças. E quando essas lideranças da igreja, e quando eu estou dizendo igreja, não estou me referindo à Igreja Católica Romana. Eu estou me referindo também à Igreja Católica Romana, mas também ao protestantismo, também aos líderes evangélicos. Quando essa igreja busca o poder, ela está perdendo realmente a sua identidade, os seus objetivos e a sua missão. Na história da igreja, eu estou aqui fazendo vídeos provando isso através dos acontecimentos da história. Na história da igreja, desde que Constantino abriu os portões dos palácios para as lideranças religiosas, a história da igreja tem sido tragédia após tragédia, pelo envolvimento dos líderes, dos seus líderes com a política, o desejo de domínio e de avançar sobre o poder secular. Eu quero contar aqui ainda, não nesse vídeo, mas a evolução dessa questão, a tal ponto de que hoje o direito tem sua opinião formada sobre o que vinha a ser liberdade religiosa. E essa intromissão das pessoas enquanto líderes religiosos na política é um dos maiores venenos para a liberdade religiosa. A gente precisa de entender um pouquinho dessas questões de tolerância, de consciência, de liberdade religiosa pela história da igreja e por argumentos bíblicos como esses que eu apresentei aqui para você. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.